questões de luta. Investimento. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Se você gasta boa quantia em dinheiro para manter seu carro em funcionamento e não mede recursos para manter a casa em condições de habitabilidade, quanto não deverá investir em favor da sua saúde? Você colocaria combustível adulterado em seu carro? Compraria canos furados e fios descascados para utilizar em sua residência? Se tivesse um cavalo de corridas, você o levaria para comer hambúrguer e batata frita todos os dias? Por que então não oferece o melhor de si em favor do maior patrimônio que você desfruta para continuar vivo e realizando sua missão neste planeta? Você sempre terá que arrumar tempo para cuidar da saúde. A escolha é por nossa conta. Poderemos ter lindos propósitos de espiritualização, mas se não cuidarmos do corpo com a atenção que ele merece, iremos aportar no mundo espiritual na lamentável condição de suicídios. Cuidar da saúde não deve ser nosso único objetivo na vida, mas deve ser o primeiro. Você sempre terá que arrumar tempo para cuidar da saúde ou da doença. A escolha é por nossa conta. Dessa forma, então, vamos fechar os nossos olhos. Vai ser uma oração de abertura. Boa noite Obrigada a todos, encarnados e desencarnados. Elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo, meu Pai, toda a tua proteção para com esses irmãos que aqui se encontram, que seja feita a sua vontade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males e de fazer o mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre, e assim seja. Está aberta a palestra da noite de hoje. Está com o irmão Paulo. Deus te abençoe. Boa noite novamente a todos. Boa noite. Na realidade, damos graça, né, pela oportunidade que temos de estarmos aqui hoje, reunidos mais uma vez, santificando um pouquinho do nosso tempo para o mundo espiritual. Nós que de alguma forma ou de outra cremos, né? O ato de estarmos aqui significa que a gente crê na divindade, crê em Deus. Nós chamamos de Deus, mas outros podem chamar de qualquer outra coisa, né? Porque na hora do aperto todo mundo desgraça, né? A gente se vê aliviado quando a gente pensa que tem algo que nos protege, algo que nos conduz. Mas eu sofro muito, mas eu vivo acamado, eu tenho dores nas pernas, mas é uma graça. Poderia ser pior? Poderia. Será que muitas vezes o pior não fomos nós mesmos que construímos, né? Então, que a gente possa usufruir, né, desse momento de reflexão, que a gente possa sempre, não só agora, em qualquer leitura que a gente faz, em qualquer palestra que a gente ouve, quando a gente seleciona uma coisa boa no YouTube, né, nas mídias, e que é instrutivo, a gente tende a evoluir com aquilo, né? Eu insisto, vivo batendo na tecla, que a gente se transforma pelo conhecimento. Não é o conhecimento pela intelectualidade, pelo excesso, pelos arroubos teóricos que a gente tem e às vezes quer aplicar para as pessoas. Não. É pela simplicidade de compreender as coisas. E aí me reforço sempre que a verdade ela não existe. Porque ela está sempre mutando, está sempre modificando. O que hoje enxergo como verdade, daqui 5 minutos eu vou enxergá-la diferente. E imagina daqui 5 anos.
né? Então essa verdade ela está se transformando, porque a verdade ela não é coletiva, ela é individual. Conforme nós vamos progredindo pelo conhecimento, nós vamos naturalmente nos transformando. E essa transformação nos faz muito bem. Muitos nunca frequentaram uma casa religiosa. Outros já vêm de infância, já vêm com aquela tendência de procurar. Mas a gente percebe que muitos e muitos procuram e nunca tiveram contato. Procuraram porque começa a bater aquela verdade diferenciada, que não é a verdade das atrações mundanas. É óbvio que as atrações mundanas nos desviam o foco, né? E eu diria assim que no tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Que a gente quer conquistar o mundo, mas o mundo não olha muito para as nossas grandes obras. Ele bate palma para as más obras. E se nós vamos caindo nesse vício, nós vamos, nessas atrações mundanas, nós vamos desenvolvendo essa capacidade de desenvolver más obras. O tema de hoje está dentro do capítulo que diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Que bom, né? Vocês foram chamados e todos foram escolhidos. Eu ainda estou de fora. É? Mas muito poucos, olha, ele já disse que são muito poucos serão escolhidos. Mas todos nós seremos chamados. Mesmo aquele que é ateu. Um dia ele vai esbarrar e vai ser chamado. É o que a gente chama das oportunidades. Muitas vezes essa é a oportunidade de transformação de alguns, muitas vezes não, é só mais um pouquinho no copo, né? Mais um pouquinho de líquido no copo, porque isso nos alimenta. Né? Então essa transformação que nós vamos buscando aos poucos, ela vai nos dando força para, quem sabe, um dia sermos escolhidos, né? A gente não sabe o que é ser escolhido, mas a gente tem uma ideia que ser escolhido deve ser muito bom, né? Porque eu só vou ser escolhido se eu tiver méritos. E como é que eu construo os méritos? Aí dentro desse capítulo tem lá, que é pelas obras que se conhece o verdadeiro cristão. Pelas obras é que se conhece os verdadeiros homens. Mas nós somos cristãos. Querendo ou não, se a gente procura ambientes que falam de Cristo e que tem como base o Evangelho, então nós somos cristãos. E a gente não tem que ter vergonha de dizer isso, sabe? Porque ele nos traz assim um receituário de coisas boas fantásticas. E a gente sabe que entrando naquele caminho, ouvindo as suas palavras, como diz, né, no Evangelho, quem ouvir as minhas palavras, né, e praticar, a palavra-chave é praticar, né? Porque a gente ouve, nós ouvimos muito. Até o Pai Nosso a gente faz e não pratica. A gente muitas vezes esquece que a gente pede para perdoar, que a gente pede várias coisas. Né? Então muitas vezes a gente esquece. Então essa transformação que a gente busca é exatamente pelas boas obras. E a gente sabe quando a gente as pratica. E quando a gente pratica as suas obras, ele diz que é como a gente se assemelharia àquele homem prudente, que constrói a sua casa sobre uma rocha. Né? E rocha para nós é um símbolo rígido, forte, poderoso, né? Mas na natureza ele também não é poderoso, porque se um terremoto mexesse, um furacão, se uma grande enchente, né? A pedra vai rolar junto. Mas é muito mais seguro, é muito mais prudente. Então eu tenho que dar ouvidos, mas eu tenho que praticar. Faz parte. Né? E quando a gente fala de obras, a gente sempre imagina as grandes obras. Né? A gente nunca imagina as pequenas obras. A gente não pode desprezá-la. É imprescindível que a gente repense as pequenas obras. Porque elas são o sustento da nossa vitalidade espiritual. Não são as grandes. Eu posso fazer uma pergunta para vocês e raríssimos poderão me dar informações seguras. Qual é a grande obra do seu tataravô? Você foi. Do bisavô? Pouquíssimos. Do avô? Alguns de nós.
né? Que os tiveram mais próximo, ou que ainda os têm. Pode ser que a gente olhe lá e veja as suas grandes obras. Mas as pequenas obras são aquelas que nós nos lembramos. Porque em se referindo ao antepassado, a gente sempre lembra assim, do carinho, do afeto que eles davam, né? A comida da avó, né? Da bisavó, né? Daquele momento que não são grandes obras. Para a gente é uma grande obra. Porque a gente tem que aprender a olhar para as pequeninas. E aí vocês podem me ajudar. De exemplos de pequeninas obras. Por exemplo, 2 pontos. Que vocês podem me ajudar uma das pequeninas obras? Podemos usar só isso aqui. Só o rosto. A cabeça. O que alguém falou pra gente no momento de... Boas palavras, poucas palavras, agradáveis palavras. Não é mesmo? Uma boa palavra nos constrói. E aí é uma grande obra que alguém está fazendo para a gente. Porque a palavra que vem do outro, muitas e muitas vezes, nós nunca tivemos contato. Que cai a ficha, né? Às vezes tu está lá vivendo aquela vida louca e tal, e alguém te diz uma coisa, nunca tinha pensado nisso. A verdade mudou na hora, né? Porque eu vi outro ângulo daquilo que nunca alguém tinha me tocado. Eu estou lá no leito de morte com 80, 90 anos e vem alguém dar uma sopro de esperança e eu enxergo o mundo novo. Porque eu nunca pensei naquilo. As palavras. O que mais? Um sorriso. O sorriso é imprescindível, né? Até estou olhando, a maioria já fez aquele, né? E aí entra uma história interessante, porque quando na pandemia eu tive tal, a idade, né? Vai puxando as coisas, né? Daí eu precisei procurar um físio para fazer uns pilates lá. E eu conheci a orientadora, que era terapeuta, ali de máscara. E aí eu fazia, de vez em quando eu olhava para ela e pensava assim, dizem que é os olhos, como é que é? Os olhos é o espelho da alma. Não só. O dia que essa mulher tirou, depois de 1 ano e meio que ela tirou a máscara, eu via aquele ser humano, era diferente. Porque antes eu só via crescer assim, né? Não, eu passei a ver o sorriso, eu passei a ver o ser diferente. Então não é só os olhos. Nós somos uma expressão inteira. Então nessa expressão a gente faz grandes obras. Pequeninas, que são muito grandes para o outro. E quem as faz, muitas vezes não dá valor. Porque eu só quero fazer grandes obras, né? E obras parece assim que tu quer construir uma catedral, porque precisa ficar o meu nome. Mas cadê o bisavô? Às vezes não tem nem o nome dele mais. Já se foi. Porque o papel dele já foi cumprido. Ele é um espírito, ele veio, cumpriu e tal. Ganhou um nome porque a gente deu um nome para ele, né? E partiu. Deixou a sua sementinha. Porque a semente é uma grande obra. Paulo que diz, né, que quando semeais, não semeais o corpo que nasce, mas semeais um pequeno grão de trigo. Ou outra semente qualquer. Pensa. Porque uma semente de trigo vai gerar outras sementes, né? Na hora que eu plantar, ela vai começar a gerar outras sementes. E ela vai chegar no pão. E ela vai nos servir. Não a mim, pode servir a muitos. Então ele diz que quando a gente semeia, a gente tem que olhar para as pequenas coisas. São elas que mais frutificam. Não quer dizer que, eventualmente, alguns de nós farão grandes obras e até reconhecidos assim mundialmente pelo resto da vida, né? O homem lá da penicilina, né? Descobriu a penicilina, ele, né? Ou aquele maluco que descobriu a lâmpada, né? Mas ele não descobriu a lâmpada na primeira tentativa. Muitas vezes. Até que um dia ele conseguiu.
Mas aí que está a diferença, porque ele persistiu. Né? Ele persistiu para descobrir aonde que ele estava desatento. Aonde que nós estamos desatentos? Ele perseguiu. Na hora que ele achou aonde ele estava desatento, deu o clique da ideia, da lâmpada, daí a lâmpada funcionou. Porque ele se observava. Ele observava a atitude. Porque você tenta algo, não deu certo. Aí você tenta de novo do mesmo jeito para experimentar. Será que é mesmo? Não deu certo. Aí você vai terceira vez. Mas teimar e ficar a vida inteira fazendo do mesmo jeito, que não vai dar certo, não vai dar certo. Temos que estar aberto para... Tentou 1, 2, 3, ok. Não é por ali, é por outro caminho. É por outra maneira de agir, é por outra maneira de fazer. E aí a gente tem que fazer. E quando Cristo vem e nos deixa toda a sua obra, que nós podemos questionar, será que realmente ele ditou tudo aquilo? Porque foi escrito muito depois, né? Os apóstolos escreveram coisas na lembrança que eles tinham, mas Cristo plantou a semente neles. E eles saíram plantando para ver o que eles escolhiam. Por isso que demorou para escrever. Que daí, quando a árvore cresceu, eles sabiam o que era para dizer. E eles daí experimentaram, através única e exclusivamente da honestidade, da justiça, da verdade, sabe? São aquelas coisas assim que a gente aspira e a gente tem capacidade de chegar lá para fazer as grandes obras. Mas existem outras obras pequeninas. O sorriso, a palavra. Tem uma que às vezes a gente se desespera por ela. Tem gente que está fazendo assim, né? Só dar o ouvido. Às vezes não tem que dar conselho, você tem que dar ouvido ao outro. Isso é uma enorme de uma semente que vai brotar, porque aquele ser que desabrocha lutando para fora o que precisa, ele às vezes não precisa de um conselho. E mesmo porque a referência de conselho que a gente tem, às vezes a gente não teve aquela experiência. Eu faria assim? Não, quando tu estivesse naquela situação, tu faria de outro jeito. Porque querer prever como você faria, você não sabe a hora de amanhã, a hora daqui a pouco. O dia de amanhã a gente não sabe. Então não adianta se angustiar com o dia de amanhã. O dia de amanhã deixa que ele vem. Ah, mas amanhã eu tenho um desafio desgastante e tal. Aguarda. E aí ele nos ensina. Como é que a gente aguarda o dia de amanhã? Os espiritistas usam muito duas palavrinhas, né? Orai e vigiai. Eu diria mais, vigiai. Porque quando a gente está vigiando, a gente pode orar. Se não, será aquele Pai Nosso que eu venho aqui praticando toda vez que eu venho, né? Eu falo tal do Pai Nosso que a gente fecha os olhos e começa. Primeiro que a gente fecha os olhos porque a gente precisa da alma, né? Os olhos abertos é como se fosse uma janela da casa aberta. Chove dentro, tem vento, bate sol, né? Tem várias características. Então a gente fecha para poder interiorizar. Então quando a gente vai fazer o Pai Nosso, eu vou fazer de olhos abertos porque eu quero ver a reação. Alguns já ouviram isso, mas só para brincar mais um pouquinho. A gente começa, Pai Nosso, que estás no céu. Ah, mas depois que eu sair daqui eu tenho que passar no mercado e comprar o pão para mim. Santificado seja o vosso nome. Putz, esqueci de ligar para Maria. Que... Volta. Se estás vigiando, volta. Vigia o teu pensamento. Porque nós temos que vigiar quem? O vizinho? Não. Nós não temos que vigiar o outro. Nós temos que nos vigiar. Então eu me vigio. Quando eu me vigiar, eu faço uma oração integral. Uma por dia. A gente tem que conseguir fazer uma por dia. Não precisa fazer aquela ladainha de orações. Não, é uma por dia. Mas ela tem que ser vigiada. Sabe? Quando chegar lá na última palavra, você tenta entender por que tu está dizendo essa palavra. Por que nós dizemos ali no começo, né? Santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. E mais, seja feita a sua vontade. Acho que isso é um pouco de ar.
como se empolga, né? Como a gente diz. E aí a espiritualidade dá um nó na garganta. Hoje tem água demais aqui, eu vou beber todas aqui. Então, quando a gente está olhando para esse momento que são as grandes obras, não são elas, mas sim as que nós nos caracterizamos pelas obras que nós fizemos, as pequeninas são muito importantes. E eu peguei só essa, né? Não precisa pegar muitas. Porque esse respeito que a gente dá ao outro, né? Essa oportunidade que a gente dá ao outro, porque às vezes a gente não dá oportunidade. Quer ver um lugar que a gente não dá oportunidade? Vai numa festa. Uma festa familiar, pouca gente. Mas é uma gritaçada, é uma fogueira, música alta, é uma bagunça. Às vezes tu sai de lá, a comida estava muito boa, bebi, não sei o quê. E aí? E aí? O que mais tu ganhaste disso? A gente tem que prestar atenção, a gente está aqui vigiando para aprender. E quando a gente está nesses ambientes, muitas vezes alguém pega o microfone e termina a festa e o cara está com o microfone na mão. Né? Mas tu estás só dando ouvido. O que tu fosse fazer lá? Ofereci meu ouvido. Coisa boa. Né? Às vezes, e lá a gente oferece o sorriso, porque lá é um lugar festivo, a gente fica alegre, fica contente. Né? E contamina a gente, né? Quando é assim. Então, nesse capítulo, de muitos dos chamados, poucos escolhidos, a passagem maior é de Mateus, né? Lá, bem no começo, que ele conta que um Senhor, não dizendo quem é o Senhor, se é o Senhor ou é o Senhor, um simples Senhor, mas um Senhor resolveu fazer um festim, dar uma festa. Né? Mas ele queria nessa festa dar o seu ensinamento a alguém. Então é muito simbólico, né? Porque a gente fica pensando na festa, mas ele não está falando naquela festa que eu falei antes. Né? Ele está falando em algo a mais. Ele queria ensinar, passar o seu ensinamento. Então ele programou uma festa. E ele chamou os profetas, que eram os enviados, e os mandou convidar a quem ele determinasse. E os profetas fizeram isso, foram lá convidar. Mas muitos deles, conta na passagem, foram sacrificados, foram mortos, foram rechaçados, porque as pessoas não queriam o convite deles. Então o primeiro grupo que ele foi convidar foram os hebreus. Porque ele escolheu o povo hebreu para dar esse ensinamento. Ele considerou que aquele povo estava um pouquinho mais preparado para poder receber uma informação daquele tamanho. E porque os hebreus já eram monoteístas, acreditavam em um Deus. Os outros eram ainda pagãos, irmãos pagãos, um monte de Deus. Mas os hebreus estavam preocupados com o seu Deus, com a sua religião, com a sua fé, e não aceitaram o convite. O Senhor começou a ficar indignado. Como, né? Eu ofereço um festim e convido o povo que eu elejo para... E o povo diz que não. Tudo bem, então eles estão. Então, mandou os profetas, mandou convidar outros. Foi para a rua para convidar um outro grupo de pessoas, aqueles que estavam no trabalho. Mas eles, como nós, não temos tempo. Nós mal e mal estamos aqui, mas se a palestra demorar muito, tem que ser mais tempo. Né? Eles não tinham tempo para dar ouvidos ao ensinamento. Porque eles estavam preocupados com os negócios. Eles estavam correndo, eles estavam cuidando das coisas mundanas. Então eles também não aceitaram. E inclusive perseguiram os profetas. Né? Que é um povo igual a nós. Na parte que nós trabalhadores que vivemos correndo no mundo e nos convidam para vir à casa espírita, a casa religiosa da Gildaria de lá, e a gente não quer porque não posso. Né? É que nem a casa espírita. Né? Eu trabalho em casa espírita, eu sei como é que é. Quando a gente diz assim, precisamos de alguém para ficar na porta, né? Para receber as pessoas, com aquele sorriso, né? Com aquele abraço que eu ganhei na chegada. Né?
fez uma grande obra. Né? Legal, eu quero fazer isso. Quando que é? É hoje? É todos hoje, né? É todas as terças-feiras. Tem que estar aqui às 7h30, né? Já para ficar recebendo todas as terças. Tá, mas se eu não puder vir de vez em quando, tudo bem. Mas se você começa a botar obstáculo, puxa, toda terça, não vem mais. Porque tem que assumir o compromisso. Tem que renunciar ao mundo, né? Porque a gente só vence o mundo quando a gente esquece que ele valoriza as más obras. Ou vocês têm dúvida que o nosso mundo, e da qual nós fizemos parte, não valoriza as más obras? Olha para o mundo. Olha para o que nós estamos fazendo pelo planeta. Pelas crianças, pelas escolas, pelas universidades. Olha o que nós vamos fazer. Ele aplaude isso. O mundo aplaude isso. Não aplaude as grandes obras. Porque as grandes obras são pequeninas. A gente confunde, porque grande para nós é uma coisa gigante. Além do nosso. Não. São essas pequenas coisas são as grandes obras. Mas ele não desistiu do convite. Então ele pegou e disse, se esses que estão trabalhando não querem, então você sai, convide quem você encontrar na rua. E saiu a convidar. Aí convidou todo mundo, né? Quem desencontrava, convidar. E muitos foram à festa. No fundo, esses muitos não estavam preparados para receber. Mas eles foram convidados, eles foram. Uma boa atitude, eles foram. Só que quando o Senhor entra nessa festa, ele meio que briga lá com alguns, porque ele diz, como que você está sentado na mesa se você não está vestido com a túnica nupcial? Muito mais, que você não tem puro o coração e nem está preparado para entender o ensino segundo o Espírito que ele queria dar, o Espírito da letra. Então ele enxovalhou alguns, mandou sair da festa. E a gente fica pensando, caramba, ele convida, eu vou, e ele diz isso para mim. E ele diz que não adiantava eu apenas dizer Senhor, Senhor, né? Não adiantava eu estar sentado na mesa, nem adiantava eu me dizer cristão, nem adiantava eu dizer que eu estava de boa vontade. Não bastava isso. Era necessário que tivesse a túnica nupcial. Mas o que é a túnica nupcial? Aí bota assim, túnica nupcial, isto é, puro coração segundo a lei do Espírito. A túnica nupcial, nós podemos imaginar um pano, né? Porque túnica para nós hoje é um paninho, né? Nupcial parece aquela coisa de núpcias. Então a gente começa a olhar para esse entendimento e a gente começa a querer entender isso. Então, quando a gente olha para um líquido desses, a gente aprendeu na escola que isso aqui tem algumas características, né? Alguém me ajuda? Incolor, insípido, inodoro. E mais assim, ele é cristalino, ele é... Não dá cara de pureza isso? A princípio dá, né? Tanto é que quando a gente vai beber uma água, às vezes a gente faz assim, né? A gente tem noção que isso é cristalino. Que talvez isso seja o espírito da gente, né? Será que o espírito da gente, nossa alma, será que está cristalina? Mas às vezes nossa alma está assim. A minha acho que está um pouquinho mais clara, não está muito mais clara não. Mas a gente tem noção que isso não é inodoro, não é cristalino, não é puro. A gente sabe que não é. Não precisa nem dizer o que tem aqui dentro, porque qualquer coisa que fosse assim, a gente ficaria meio receoso. Será que a nossa alma é assim? Será que nós somos seres assim? E se nós formos seres assim?
quando ele diz que você tem a túnica nupcial, e que você precisa, a condição expressa é que você tem um puro coração você lembra de algo assim, né? Límpido. Mas coração não dá para tirar e lavar, então nós não estamos falando desse coração. Nós estamos falando de purificação. E nós muitas vezes não temos esse puro coração. Mas nós precisamos chegar nesse ponto. Como é que eu chego nesse ponto? Como é que eu chego no ponto de purificar a minha alma? Eu tenho todos os recursos, mas eu tenho que purificar essa água. Alguém quer purificar essa água para mim? Vai botando água limpa, quem sabe? Troca a palavra água e vamos ver o que poderia ser isso para me colocar na minha alma. Sentimentos. Sentimentos. Boas atitudes. Esperança. Começamos a construir. Amor. Caramba, aonde que a gente encontra isso? No Evangelho. Se eu pegar o ensinamento, compreender o ensinamento e praticar o ensinamento para construir a minha casa sobre a rocha, que é um homem prudente que faz isso, porque ele está pensando no futuro, ele não está pensando agora. Depois de tanta enchente, hoje, um homem prudente vai pensar muito em comprar uma terra perto de qualquer riozinho. Né? Mas precisou tanto para ter essa prudência. Né? É claro que às vezes tu não tem opção, aquilo que tu herdou, aquilo que tu tem, vai lá. Mas se você vai dar o passo, você escolhe. Porque eu herdei uma cultura de pai, mãe, de avó, de antepassados. E eu tenho que construir a minha cultura a partir daquele ensinamento. Então, claro, né? Se eu pegar a minha alma, e não adianta eu pegar a alma do vizinho. Adianta? Não. Ele não vai conseguir construir para mim. Ele não vai limpar para mim. Quem vai limpar sou eu. Como que eu vou limpar? Como que eu vou deixar puro o coração? A charada era essa, né? A gente vai fazer assim. Vai começar a dosar com coisas, com obras, com boas obras. Olha como mudou. Acho que se eu botar uns 20 vai ficar assim. Eu vou botar só 2. Por isso que eu botei assim. Essa força de pensar que ia ter janta hoje. O cara vem ali, vai ver que vai puxar uma lasanha e botar aqui em cima. Vai botar aqui para botar pronto. Veja como vai mudando. Cada semana, cada dia, cada mês, cada encarnação que eu for fazendo, eu vou me modificando. E isso é transformação pelo conhecimento. Ou seja, daqui a pouco está límpido. É a nossa alma. A gente que conduz esse caminho. A gente que constrói essa resposta. Então que a gente possa pensar que nós realmente temos essa força, cada um no seu lugar. Porque eu não posso pensar que eu vou mudar de lugar para fazer isso. Isso não, isso só depende de mim. E não importa onde eu esteja. A gente sempre diz assim, não queira carregar minha cruz. Eu não quero carregar de nenhum de vocês, pelo amor de Deus. Eu já tenho a minha. Né? Mas eu não troco a minha. Não troco. Eu prefiro conviver com ela e conhecê-la. Aprender com ela onde que ela me machuca, por que ela me machuca, por que ela aumentou o peso, por que ela diminuiu o peso. Por que às vezes a cruz da gente diminui o peso? E ela diminui. Mas a gente está naquela loucura que foi convidado, mas a gente tinha que cuidar dos negócios, e não veio para o ensinamento, não quis aprender, e aí pesa. Porque a pessoa não percebeu um dia que aliviou. Porque quando alivia são aquelas boas obras, e às vezes você conduz alguém para o outro lado da rua e construiu uma boa obra. Vai dizer que não dá satisfação quando tu dá a mão para alguém, quando tu favorece alguém. Tu está lá no ônibus, aí tu levanta e dá um lugar para uma pessoa um pouquinho mais velha que tu. Né? Às vezes a pessoa até fica meio, né, não querendo aceitar. Não, fica. Tu fica ali de pé, balançando, pulando, mas tu te sente realizado.
E aquela pessoa grata. E não é por nada que vem aquela vozinha dizendo para a gente assim, dê o lugar, ajude. Porque a boa obra, ela não é feita por nós. É que nós somos tão egoístas que nós achamos que nós é que fizemos as coisas. Que se não fosse eu, se não fosse minha atitude, se eu não tivesse visto, se eu, não. Eu fui utilizado para ver aquilo. Eu fui utilizado para dizer aquela palavra. Deus constrói as suas obras através de nós. Não somos nós. Isso é egoísmo. Nós achamos que não. Nós achamos que quem constrói as coisas somos nós. Nós temos que cumprir o nosso papel. E isso não é destino, sabe? Não dá para pensar assim, o meu destino é ser assim. Não é destino. É o que você constrói. É o mundo que você abre para ti, para perceber todas as suas atitudes, todos os seus movimentos e perceber todas as ações e movimentos do outro. Que nos ensina, que nos faz enxergar a outra verdade que a gente ainda não tinha aprendido. Então parece difícil? Não. É que precisa da renúncia. Nós precisamos renunciar às atrações mundanas. E não quer dizer que a gente não vai experimentá-las. Experimenta. Mas com parcimônia, né? Com pensamento atento para não ultrapassar o limite. Tudo tem um limite. Até o açúcar tem, né? Come bastante açúcar, né? Até o açúcar tem limite. Né? Imagina, na comida tem, na ira tem, aqueles 7 pecados capitais, né? A luxúria tem. Quer dizer, você vai experimentar o sexo? Vai, experimenta. É bom, né? Mas cuida com o equilíbrio disso. Uma coisa é viciar naquilo. Outra coisa é, né, estar equilibrado para ter o prazer e respeitar o prazer do outro. E assim sucessivamente. Né? Na riqueza, mesma coisa. A gente, eu não, mas, e acho que vocês também não, a gente não condena o rico. Deus julga. Deus não julga. Cristo julga? Não julga. Mas as nossas obras nos julgam. Elas nos julgam. E se tem alguém que Deus achou que aquela pessoa tinha condições, e não é que ela merecia, é que ela tem uma função a cumprir, que é através da riqueza, agradecer. Porque aquela riqueza lá é que gera o que nós temos aqui. E aqui gera o que tem ali, aqui gera o que tem lá, e assim as classes se geram ajudando umas às outras. Porque um dá emprego para o outro, um dá trabalho, um dá alimento, e assim a gente constrói. A gente constrói. Então, a riqueza, quando Deus coloca a riqueza na mão do homem, coloca com uma condição. Só cuide como que vai usá-la. Né? E eu acho que a gente, quando eu digo atrações mundanas, porque a gente é tão assim, que se a gente tivesse muita riqueza de repente, né, ou mesmo no trabalho, na tua boa inspiração divina, e foi construir, montou uma hiperindústria, uma hiperempresa, e cresceu e ficou rico, materialmente, é um risco. Porque a primeira tendência é você fazer assim, ó. Isso é meu. E às vezes eu fico pensando assim, Deus fica olhando assim, não sei se você está olhando de cima ou de baixo, está aqui, né? Olha, que daqui a pouco a gente está sem nada. E a gente está sem nada. Quantos de nós vão trabalhar uma vida, vamos nos aposentar, se esse é o desejo de vocês, né? Não sei. Vamos nos aposentar e nós produzimos isso e aposentados nós produzimos isso. Mas isso também é renda, né? Também é a disponibilidade que tu antes buscava de uma forma e agora não busca mais. Então, quando a gente vê, a gente é nada. A gente termina igual. Mas eu não tenho ciúme de um rico jamais. Se ele estiver gerando, fazendo com que aquela riqueza dele ande,
Porque é um ciclo a riqueza, né? Eu vou enganar alguém. Alguém me oferece algo e eu engano o outro com aquele algo, né? Sei lá, peguei, o preço era 20, eu vendi por 40, e 20 já era caro, mas eu vendi para o outro por 40. Peguei esses 20 de lucro, né? Eu furo o pneu do carro. Aí na esquina eu bato para-choque. Só vou pegar as coisas materiais, né? Bom, o pneu, fui num borracheiro, comprei um borracheiro, o dinheiro lá. Esse dinheiro saiu de volta. Fui lá no para-choque, parte do dinheiro foi para lá. E em vez de eu ficar com 20, eu fiquei com menos 5. Gastei 25 no todo. E esse dinheiro ficou andando. Foi na padaria, foi na farmácia, foi no sapateiro, né? Foi no pedreiro, foi na faxina, chegou de novo no mesmo homem que eu imaginei que eu levei 20 reais. Porque a riqueza ela anda na mão de Deus, ela não anda na nossa mão. Ela não anda. Os prejuízos que a gente tem é danos que a gente causa. Claro que um pneu de um carro gasta naturalmente, mas se eu der mau uso, ele vai furar para que eu compre outro. Não vai ser, né? Está sempre girando. Então o mundo é esse ciclo. É um ciclo. Então eu não posso olhar para o outro pensando que o outro tem mais, ou que o outro não merece, ou que eu mereço mais. Não, eu mereço o que Deus me deu agora. Porque daqui a pouco Ele vai me dar uma outra coisa e eu vou mudar de visão. E eu vou melhorando. Porque o que interessa a melhora nossa não é através das grandes obras, não é através do material, é através do espiritual. É através do bom senso, da boa vontade, da coragem, mas é através da demonstração do que nós temos de melhor do nosso caráter, da nossa ética, da nossa moral. Nós somos um povo que estamos perdendo isso. O Brasil está perdendo isso. Aí tu fala individualmente, as pessoas têm, mas no coletivo elas não têm mais, né? Porque individualmente todos nós temos noção do que é bom, o que está certo. Quando a gente faz uma coisinha errada, a consciência chama a gente. Ok, mas não era certo, né? Não vai dar um tropeção na gente, nada, ela só vai avisar, né? E esse aviso é, será que eu serei convidado, né? Serão muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Então essa construção mental, espiritual, de ações, de palavras, de pensamentos, são muito importantes para que a gente se equilibre, pensando sempre no melhor. Quando leste aqui a abertura do trabalho, leste exatamente sobre o correto, né? Sobre o caminho reto. A gente tem uma noção que o caminho reto ele é mais curto, né? Mas a gente, ok, nós somos assim, okay? Tem que experimentar, a gente não conhece tudo, então a gente vai lá, dá umas beliscadas lá, não deu, volta, né? Mas quando a gente deu uma beliscada lá e ofendeu, a gente tem que voltar lá e pedir perdão por aquilo. Pedir perdão. Uma molécula é composta de átomos. E elas têm, digamos assim, eu posso ir botando átomos dentro de uma molécula. Mas chega um momento que ela pode colapsar. Ou seja, ela se decompõe, né? Ela deixa de ser. E quando a gente está colocando, você vai aumentando o grau. Então, por exemplo, um óxido passa a ser chamado peróxido, porque o per é um acréscimo, é o máximo. Um oxalato, né? Tudo tem um per, né? Eu posso insistir numa coisa, mas eu também posso persistir, né? É diferente. Eu insisti, mas eu persisti. Né? E todos, né? O cloreto tem o percloreto. O clorato, perclorato, tem o per. Quando a gente traz o amor, né, para o nosso mundo aqui, mais dos sentimentos, a gente entende que o egoísmo ele quer para si, né? E o amor não, o amor quer doar. E quando a gente doa, mas a gente quer
chegar no grau máximo da doação, a gente faz o quê? A gente perdoa. Olha que simples, né? A gente perdoa. É o grau máximo da doação. Porque perdoar é uma das maiores obras que nós podemos deixar. Para nós, não é para ninguém. Porque as obras são nossas. Então essa é uma daquelas pequeninas obras. E às vezes a gente tem dificuldade. Porque alguém levantou um tom de voz um pouquinho além do que o meu sensível ouvido podia, né? Ou que o meu dia estava tão aflorado que qualquer coisa que vem é motivo de explosão. Vigiando não acontece isso. A gente tem que estar vigiando. E se me perguntar, tá, mas aí eu vou acordar vigiando, vou deitar vigiando. Se quiser, vai dar uma evolução muito grande. Vai dar uma evolução. Mas eu sei, eu também sou assim. Eu acordo vigiando, daqui a pouco vigia de novo, daqui a pouco vigia de novo. É que nem a oração do Pai Nosso, né? Está fazendo e está pensando nas coisas. Mas a gente vai aperfeiçoando nessa técnica. A gente vai aperfeiçoando para ver se a gente consegue passar um dia. Santificar e o sábado, né? Está lá no 10 Mandamentos. Santificar é isso que nós temos hoje. Santificamos 40 minutos. E que eles possam se multiplicar. Obrigada, Paulo, por essas palavras tão simples, mas de grande importância. Né? É tão importante que a gente não dá importância. Né? É mais ou menos isso. Então, que a gente saia daqui refletindo sobre tudo aquilo que foi falado, que é muito difícil de colocar em prática. Mas tudo é treino. Tudo é treino. E a gente só começa a treinar quando a ferida está aberta. Se a gente não tem dor, a gente não vai treinar. É igual para a academia. Nós só vamos para a academia quando nós estamos gordos. Ninguém vai para a academia mais. Né? Então, aí só para desculpa aí, a gente... Então, que a gente possa sair daqui refletindo e dando importância realmente para essas pequenas coisas que faz toda a diferença na nossa vida. Que não existe milagre, né? Todos são chamados, sim. A maioria desiste no meio do caminho. Que Deus não dá privilégio para ninguém. Então, todos são chamados. Mas é que ninguém quer seguir o caminho, né? Como disse ele, cada um quer fazer o seu e achar que dá conta sozinho. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e pedir que ela possa derramar do seu laboratório divino tudo aquilo que cada um de nós necessita. Só ela sabe a dor, os conflitos de cada um, o que cada um necessita. Que essa prece possa ir de encontro a todos os irmãos necessitados, a todos aqueles que têm o seu nome no caderno de prece, a todos aqueles que estão em tratamento nesta casa, por toda a humanidade, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim pedimos permissão para darmos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje, que ao sairmos daqui possamos levar para os nossos lares muita paz e muito amor no coração. Pedimos a todos que fiquem em silêncio, e logo em seguida vamos tomar pela paz.